Alô, bom dia, galera. Bom dia a todos os polos. Sejam bem-vindos ao nosso canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E aí, galera, tudo bem com vocês? Professor Francisco Souza na área com mais uma aula de geografia, tá? Já estamos aí em ritmo de férias, já está se aproximando. Mas aí, galera, vamos fazer meio esforço para tirar aquela nota máxima, ou seja, para não ficar de recuperação. Então, com base nisso, hoje nós vamos trabalhar o quê? Hoje nós vamos trabalhar umas questõezinhas exatamente para que vocês exercitem e aí nas avaliações que estão por vir, vocês consigam ter o máximo proveito possível, ok? Então, gente, olha, hoje nós vamos trabalhar conteúdos relacionados ao quê? Relacionados ao que nós estudamos no último bimestre, que é exatamente o quê? É o espaço geográfico urbano, né? O espaço urbano, o espaço industrial e as fontes de energia. Nós vamos trabalhar, nós vamos fazer uma revisão tomando como base esses três conteúdos, né? Vai ser uma revisão por meio de questões, aí nós vamos comentar, vamos explicar. Qualquer dúvida, eu espero que vocês coloquem aí no chat, tá? Para tirar a dúvida de vocês. Não concluam a aula ficando com dúvida, ok? E aí hoje a nossa forma de estudo, a nossa forma de trabalho vai ser desta forma, ok? Vamos lá? Vamos partir para o nosso slide, né? Lembrando que hoje nós só temos uma aula, né? Ou seja, uma aula na quarta-feira, outra aula na sexta. Esta uma hora passa muito rápido, então nós temos que tirar o melhor, o máximo proveito possível. Então vamos lá? Então, gente, olha só. Como vocês podem observar aqui no nosso slide inicial, né? Que traz breves informações acerca da nossa aula. Vocês observam aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a nossa disciplina, nossa bela e linda geografia, o nosso conteúdo, urbanização, né? Nós falamos em espaço urbano, urbanização, espaço industrial no mundo e no Brasil e fontes de energia, né? No caso, vamos revisar. A data de hoje é este dia 6 de julho de 2022. 6 de julho de 2022. O roteiro de aula, né, o nosso itinerário a ser seguido, como vocês podem observar, o conteúdo destaca aí urbanização no mundo e no Brasil. Nós já estudamos, vamos revisar. Espaço industrial no mundo e no Brasil, né? Vamos revisar também, além das fontes de energia, né? Nós vamos fazer uma breve recapitulação acerca destes importantes conteúdos. Objetivos: revisar por meio de exercícios e questões os conteúdos ministrados no decorrer do segundo bimestre. No slide seguinte, o que nós podemos verificar? Olha só, nós temos aqui o nosso vamos praticar? Vamos praticar, né? Vamos exercitar, afinal de contas, o exercício faz o mestre, né? O ato de exercitar, de treinar, nos torna bom, né? Nos torna eficiente um determinado conteúdo, ok? Então, olha só, a primeira questão, galerinha, diz o seguinte. A primeira questão, a urbanização, aí você vê essa grande lacuna, né? Você vê as alternativas abaixo e, claro, nós vamos preencher essas lacunas com uma das alternativas abaixo, né? Aquela que condiz, né? Aquela que representa a opção correta. Então, a urbanização, lacuna, a cidade ou espaço urbano é caracterizada pela grande oferta de serviços baseados nos setores, lacuna, da economia. Essa é a principal diferença entre a cidade e o campo. Já que no espaço rural, a economia está baseada nas atividades, aí o espaçozinho, né, que nós vamos preencher. Então, olha só, a letra A apresenta o processo de crescimento territorial das cidades, né? Aí vem secundário e primário e quaternários. Será que a letra A, ela preenche corretamente, né, os espaços contidos aí na nossa primeira questão? Letra B. É o processo de crescimento populacional e territorial das cidades. Espaço, né? Tracinho secundário e primário, tracinho quaternárias. Letra C.
é o processo de crescimento populacional e territorial das cidades, né? Espaço, tracinho, né? Secundário e terciário, tracinho primárias. E a letra D é o processo de crescimento populacional e territorial menor em relação ao campo, tracinho primário e terciário, tracinho quinários, né? Então, se nós observarmos aqui, esta primeira questão, né, essa introdução, esse texto que contido aí na primeira questão, ele destaca exatamente o conceito de urbanização, né, e destaca também o quê? Os setores econômicos predominantes, né, os setores da economia predominantes no espaço urbano, ou seja, na área urbana. Além também de destacar o setor econômico predominante no espaço rural. Então, olha, vocês viram, nós estudamos que o processo de urbanização, né, ele é caracterizado por ser um processo de crescimento populacional e territorial das cidades. Então, a urbanização ela é caracterizada, né, por ser, né, o processo de crescimento populacional e territorial. Vou abreviar aqui, então você já tem ideia aí, né, do que vem a ser o processo de urbanização. Então, é o processo de crescimento populacional e territorial das cidades. Então, a urbanização, ela se caracteriza por ser um conceito, vamos dizer assim, demográfico, tá? Como assim, professor? Ou seja, ele mostra que a urbanização é caracterizada a partir do momento que nós observamos em que a cidade, em que o meio urbano está tendo uma elevação da população em relação à área rural. Ou seja, esse crescimento populacional da área urbana está sendo maior do que da área rural. Tá? A cidade ou espaço urbano é caracterizada pela grande oferta de serviços baseados nos setores. Quais são os setores econômicos que predominam no espaço urbano? Gente, exatamente o setor secundário e terciário, tá? Ou seja, os setores secundário e terciário, tá? Setor secundário e terciário da economia. Então, esses setores secundário e terciário da economia são os setores predominantes no espaço urbano, ou seja, na área urbana. E que setores são esses, professor? São os setores, né, ligados ao quê? Representados pela indústria, né? Pela indústria que produz aí diversos bens, né? Seja a indústria alimentícia, seja a indústria pesada, seja a indústria de base, tá? E a indústria da construção civil. Então, o setor secundário ele representa a indústria em geral e a indústria da construção civil. E o terciário? O terciário, galera, é o setor, né, onde estão atividades como os serviços e o comércio. Então, os serviços e o comércio estão no setor terciário da economia. Então, isso significa dizer que no espaço urbano há predominância de atividades relacionadas à indústria, indústria de bens de consumo, indústria de bens intermediários, indústria de base, tá? A indústria da construção civil, a prestação de serviços, o comércio, ok? Então, estas são as atividades predominantes no espaço urbano, são atividades do setor secundário e terciário da economia. Essa é a principal diferença entre a cidade e o campo. Já que no espaço rural, a economia está baseada nas... Que tipo de atividade? Exatamente nas atividades primárias, tá? As atividades
primárias, tá? As atividades primárias da economia. E quais são as atividades primárias mesmo, professor? Galerinha, as atividades primárias, tá? São aquelas representadas pela pecuária, tá? Pela agricultura, né? Pelo extrativismo, né? Extrativismo mineral, extrativismo vegetal, extrativismo animal. Ou seja, é aquele tipo de atividade, né, no qual se extrai, no qual se retira, né, matérias-primas da natureza, né? Enquanto o setor secundário transforma essas matérias-primas, o setor primário, ele o que? Ele retira, né? Ele extrai essas matérias-primas, né? O setor secundário, ele transforma essas matérias-primas, né? Vamos dizer assim, ele trabalha para dar origem, né? Para dar gerar novos produtos a partir dessa matéria-prima, e o setor primário, né, que é esse setor que está ligado ao espaço rural, ele trabalha, né, ele contribui para retirar essas matérias-primas, né, para extrair. Okay? Então, a alternativa correta, né, de acordo aqui com a nossa primeira questão, é exatamente a letra C. Vamos ver se a letra C é o processo de crescimento populacional e territorial das cidades, correto. Secundário e terciário, que são as atividades praticadas, né, observadas, né, que predominam no espaço urbano, e primárias. Primárias são as atividades predominantes no espaço rural. Então, é a alternativa que preenche corretamente as lacunas da nossa primeira questão. É a alternativa correta, a letra C. Ok? Alguma dúvida, galera? Alguma pergunta? Tudo ok? Coloca aí o nosso IPTV, Renan, para nós observarmos os polos aí que estão presentes, conectados conosco. Beleza. Então, gente, olha, vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, né? A galera aí que está nos assistindo pelo IPTV, pelo YouTube, qualquer dúvida, não esqueçam, tá? A nossa amiga Fernanda Araújo, bom dia, Fernanda, seja bem-vinda à nossa aula. Qualquer dúvida, tá? Qualquer comentário aí, dentro do nosso conteúdo, da nossa aula, fique à vontade. Então, a primeira questão já está discutida, respondida, vamos avançar para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão diz o seguinte, né? A segunda questão: são aqueles em que a urbanização ocorre em função das vantagens produtivas das cidades, mas graças a essa espécie de expulsão da população do campo para os centros urbanos, né? Esse processo ocorre em geral aí tem a lacunazinha para nós completarmos, e pelo processo tem a lacuna para nós acrescentarmos, que deixou a maior parte das quantidades de terras nas mãos de poucos latifundiários. Então aí é outra questão que destaca o processo de urbanização, tá? Então nós sabemos que o processo de urbanização, galera, ele para a sua evolução, houve a contribuição de dois fatores, né, que são os chamados fatores repulsivos e os fatores atrativos, né? Os fatores atrativos são exatamente aqueles que a cidade possui, né? Ou seja, aqueles fatores que representam uma atração, tá? Para que as pessoas, né, se desloquem para a cidade. Que fatores são esses? A indústria é um fator atrativo, tá? Os serviços que a cidade oferece, como, por exemplo, acesso a serviços de saúde, de educação, tá? A possibilidade de ter acesso a determinados bens. Então, esses são os fatores, né, atrativos, né? O acesso a serviços de cultura, atividades culturais, é outro ponto que a cidade apresenta. Mas aí existe, por outro lado, os fatores repulsivos, né? Que são aqueles fatores que expulsam a população do campo para as cidades, né? Que é exatamente o que o nosso texto destaca. Então, o nosso texto diz o seguinte: são aqueles em que a urbanização ocorre não em função das vantagens produtivas das cidades, mas graças a essa espécie de expulsão da população do campo
para os centros urbanos. Então, que fator é esse? É o fator repulsivo, tá? Esse processo ocorre em geral Esse processo, galera, ele ocorre em geral pela modernização do campo, tá? Pela modernização do campo, nós podemos acrescentar aqui, modernização do campo, e pelo processo de... Qual seria o outro processo, galerinha? Qual seria? Comércio e serviço, acesso à educação. Acesso à educação e saúde. Então, olha, o outro processo que contribui, além da modernização do campo, é exatamente o processo de concentração fundiária, tá? Concentração fundiária, ok? Então, qual seria a alternativa correta? A alternativa correta é exatamente a nossa letra D de dado, né? D de dado. Ou seja, o texto acima, o enunciado acima, ele representa, ele dá características, né, do fator repulsivo, representado aí pela modernização do campo. O que seria a modernização do campo? É a partir do momento que o campo começa a se mecanizar, né? Ou seja, o campo começa a se mecanizar e aí aquele trabalho que antes era feito por pessoas, por trabalhadores rurais, passam a ser feito por máquinas. Então quer dizer que não fica nem... O campo não vai precisar de mão de obra. Ele vai precisar, mas é de uma mão de obra mais especializada, né? Mais qualificada. A maior parte da população do campo, ou seja, aquele tipo de trabalho braçal, ele vai ser deixado de lado. Tá? Ele vai ser deixado de lado, essa população vai ser forçada, é por isso que o nome chama, o som está baixo, São João da Vajota. Vamos dar aqui uma elevada no som, viu? Galera aí de São João da Vajota, dando ar da graça, bom dia, né? Sejam bem-vindos ao nosso canal Educação. Então, gente, olha, esse fator repulsivo, ele é representado, ou seja, esse fator que faz com que a população seja, de uma certa forma, expulsa do campo, ele é representado exatamente pela modernização do campo, essa mecanização que passa a acontecer no campo, onde o trabalho passa a ser desenvolvido por máquinas, e a concentração fundiária, né? A concentração fundiária não é nada mais, nada menos do que a falta de terras para que essa população, para que esse trabalhador do campo venha trabalhar, né? Então, sem esta terra, né, como é que ele vai produzir? Como é que ele vai trabalhar? Então, esses dois fatores terminam, né, expulsando, fazendo com que essa população seja forçada a ir para a cidade. Então, a alternativa correta é a nossa letra D de dado. Ok? Letra A. Letra A não é porque não existe esse fator expansivo. Comércio e serviço, né, não são fatores repulsivos, né? Comércio e serviço termina sendo fator atrativo, né, nas cidades, no comércio e serviço. Assim como acesso à educação e saúde, né, representam uma atração para a cidade, não repulsão. Tá? Letra B, industrialização, acesso à educação e saúde. Fator repulsivo, tudo bem, mas industrialização, acesso à saúde e à educação não são fatores repulsivos, tá? Eles são fatores atrativos. Eles já se encontram na cidade e terminam servindo para a cidade, né, atrair população. Então, a alternativa correta, como vocês estão observando para a nossa segunda questão, é exatamente a letra D de dado, né? Ou seja, o fator repulsivo
os fatores repulsivos são aqueles em que a urbanização ocorre não em função das vantagens produtivas das cidades, mas graças a essa espécie de expulsão da população do campo para os centros urbanos. Esse processo ocorre em geral pela modernização do campo e pelo processo de concentração fundiária, que deixou, né, a maior parte da quantidade de terras nas mãos de poucos latifundiários. Segunda questão, alternativa correta, letra D de dado. Ok, Ana Caroline? Beleza? Ana Caroline, a Fernanda Araújo, os nossos amigos aí de São João da Varjota. Tudo tranquilo? Vamos para a próxima questão, não é isso? Vamos lá, vamos para a nossa próxima questão, tá? Olha só, a próxima questão, galera, é a questão de número 3, a questão que diz o seguinte: o processo de urbanização mundial ocorreu de maneira diferenciada, tá? Entre dois grandes grupos de nações do globo. Nos países economicamente desenvolvidos, ele ocorreu por meio de um desenvolvimento urbano. Letra A, rápido e desordenado. Letra B, lento e planejado. Letra C, típico de economias planificadas. Ou letra D, em acelerado andamento. E aí, galerinha, qual seria a nossa alternativa correta? Letra A, letra B, C ou D? Lembrando que é uma revisão, né? Vocês já viram esse conteúdo, já estudaram, né? Nós já esmiuçamos aqui, vamos utilizar esse termo, né? Detalhamos, né? Dias atrás, e aí eu acredito que vocês, como são bons alunos, né? Devem exercitar em casa, devem praticar, devem reler, recapitular os conteúdos. Não é isso? Olha aí, a nossa Ana Caroline está destacando que a alternativa correta é a letra A. E aí, Fernanda Araújo, concorda com a Ana Caroline? São João da Varjota, né? Concorda aí com a nossa amiga do YouTube, a nossa Ana Caroline? É a letra A mesmo? O processo de urbanização mundial ocorreu de maneira diferenciada entre dois grandes grupos de nações. Nos países, olha só, vamos destacar aqui, nos países economicamente desenvolvidos, ou seja, os países ricos, os países centrais, esse processo de urbanização ocorreu por meio de um desenvolvimento urbano. Como foi esse desenvolvimento urbano observado nos países economicamente desenvolvidos? Será que lá a urbanização ocorreu de forma rápida e desordenada? Será que foi algo que se deu de forma lenta e planejada? Será que o que ocorreu nos países desenvolvidos, né, economicamente desenvolvidos, é típico de economias planificadas? Ou será que a urbanização observada nesses países economicamente desenvolvidos é um tipo de urbanização que ocorre por um processo acelerado e em andamento? Olha aí, São João da Varjota está destacando que é a letra B. Então, olha, gente, a urbanização, tá? Ela não foi igual por todo mundo, né? Nós sabemos que teve países que primeiramente se urbanizaram, o processo de industrialização foi muito importante. Então, olha só, a urbanização observada nos países subdesenvolvidos, né, nos países pobres, nos países emergentes, foi um tipo de urbanização tardia. E aí nesse grupo está o Brasil, está o México, está a Argentina, tá? Está várias nações, né, deste grupo chamado de países subdesenvolvidos, ou em alguns casos países emergentes, né, que são aqueles que
apresentam uma situação econômica melhor do que outros subdesenvolvidos, tá? Então foi um tipo de urbanização tardia, né? Ocorreu posterior àquilo que aconteceu nos países desenvolvidos. E aí, em razão disso, né, essa urbanização tardia, né, ela ocorreu também de forma o quê? Ela ocorreu de forma acelerada, principalmente a partir da segunda metade do século XX. Foi uma urbanização que se deu de forma acelerada, tá? E aí, como resultado, isso gerou uma série de problemas urbanos nas cidades desses países subdesenvolvidos. Só que no caso aqui da nossa questão, a questão destaca, né, a questão faz referência àqueles países que são economicamente desenvolvidos. Ou seja, aqueles que tiveram um processo de urbanização diferente desse que nós acabamos de caracterizar, ou seja, um processo de urbanização diferente dos países subdesenvolvidos. E por ter sido diferente, né, isso significa dizer que a urbanização nos países economicamente desenvolvidos ocorreu por meio de um desenvolvimento urbano, como bem destacou aí São João da Vajota, lento e planejado, tá? Letra B. A urbanização nesses países economicamente desenvolvidos, ela foi lenta, planejada. Por isso, né, que lá eles não tiveram os problemas urbanos, lá as cidades, né, desses países não se verificam esses problemas urbanos que nós temos atualmente nos países, nas cidades, nos centros urbanos dos países subdesenvolvidos. Então, em razão dessa urbanização ter sido lenta e planejada, né, isso houve tempo, né, para que esses países organizassem, estruturassem o seu espaço urbano, né, para que as pessoas não fossem morar em áreas irregulares, tá? Ou seja, eles conseguiram também ofertar emprego para aquela população que estava saindo do campo e indo para as cidades. Então foi algo planejado, né? Nós chamamos até de uma urbanização integrada, esta ocorrente nos países desenvolvidos. Então a alternativa correta, como bem destacou aí os nossos amigos de São João da Varjota, a letra B de bola, beleza? Professor, e por que não a letra A? A letra A, né, ela é uma característica, porém, não é uma característica dos países desenvolvidos, né? Ela é uma característica dos países, tá? Subdesenvolvidos, tá? Desenvolvidos. Ou seja, também dos países emergentes, ok? Não só dos países subdesenvolvidos, mas também dos países emergentes. Por que não a letra C? A letra C diz típico de economias planificadas. Gente, economias planificadas, tá? Ela faz referência àqueles países socialistas, na época em que o mundo, né, no período da Guerra Fria, em que o mundo era bipolarizado, existia um lado capitalista, aquele liderado pelos Estados Unidos, tá? E um lado socialista, aquele liderado pela União Soviética, extinta União Soviética. Então, este lado liderado aí pela extinta União Soviética, né, eles tinham como prática econômica, né, essa economia planificada, tá? Ou seja, uma economia que seguia planos, né, planos elaborados pelo Estado, né, planos quinquenais elaborados pelo Estado. Então, quando se fala aí típico de economias planificadas, né, é como se quisesse dizer típico de países socialistas, tá? Então, não é a letra C. E por que não é a letra D? Em acelerado andamento. Porque a urbanização verificada nos países desenvolvidos, tá? Ela não está mais em acelerado andamento. Quem está em acelerado andamento, né, são exatamente a urbanização de determinados países subdesenvolvidos, né,
como no caso, aqueles que por último se urbanizaram, né? Começaram o processo de urbanização, melhor dizendo assim. Ou seja, vários países lá do continente africano, alguns países do continente asiático, tá? Então são esses, no momento são esses os que estão em acelerado, vamos dizer assim, em processo de urbanização mais acelerado, né? É isso, o que está contido na letra D, ok? Então, como vocês observaram aí, né? Já destacamos bem aí a nossa terceira questão, já detalhamos bem, e vamos avançar agora para a nossa quarta questão. Quarta questão aí do nosso... Vamos praticar? Então, olha só. A quarta questão, galera, ela diz o seguinte. Observe a imagem ao lado. Observe a imagem ao lado. Vocês estão vendo aí uma imagem. No que tange a letra C, olha aqui a letra C. No que tange a letra C, a mesma representa. Letra A. Esta letra C, galera, será que ela representa uma área não urbanizada? Será que ela representa um espaço de não ocorrência de movimentos pendulares? Será que ela representa um espaço rural ou uma área conurbada? E aí, galerinha? Olha só, Baixa Grande do Ribeiro, bom dia, né? Sejam bem-vindos à nossa aula de geografia, sejam bem-vindos a mais uma aula, né? A mais um dia de aula do nosso canal Educação. Coloca aí o nosso IPTV, Renan, para nós observarmos aqui os polos que estão conectados conosco neste momento, né? Coloca aí o nosso IPTV. E aí, gente, alguma dúvida? Tá claro, né? Tá compreensível. Olha aí, galera. A galera aí conectada aí pelo IPTV, é o nosso polo de Baixa Grande do Ribeiro 5. Bom dia, sejam bem-vindos, né? Além dos polos de São João da Varjota 2 e São João da Varjota 5, né? Além do nosso querido polo de Uruçuí 2. Bem-vindo, galera. Sejam bem-vindos a mais um dia de aula do nosso canal Educação, tá? Espero que vocês estejam compreendendo. Qualquer dúvida, coloque aí no chat, tá? Não conclua a nossa aula ficando com dúvidas. Então vamos voltar aqui um pouquinho, só para que os nossos amigos de Baixa Grande do Ribeiro, né, possam tirar um print rapidinho, né, das questões 1 e 2. Pois vamos lá, para vocês tirarem um print rapidinho das questões 1 e 2. Olha só. Olha aí a questão número 1. Nós começamos por aqui, né? Esta foi a nossa primeira questão a ser trabalhada, tá? É a questão de número 1, né? Então, para quem está chegando agora, o que nós estamos desenvolvendo? Olha só, galera, nós estamos trabalhando exatamente, né, com uma revisão, né, uma recapitulação. Uma recapitulação aí por base em questões, por base no comentário de questões. Questões essas de conteúdos que nós já estudamos neste segundo bimestre, para que exatamente quando ocorrer as provinhas, né, aí no polo de vocês já estejam treinados, né, já estejam habilitados para resolver da melhor forma possível, né, e tirar a melhor nota possível as questões que surgirem. E essa agora é a nossa segunda questão aí, Baixa Grande do Ribeiro, né? Queriam fazer um print rapidinho, pois está aí as questões, não só vocês, né, mas quem chegou um pouquinho mais, um pouquinho mais tarde, né, tem a oportunidade aí de saber o que já foi, né, o que foi desenvolvido até agora. E esta é a nossa terceira questão, né? Essa é a nossa terceira questão que nós acabamos de responder. Beleza? Tranquilo? Por nada, Baixa Grande do Ribeiro. Sejam bem-vindos, né, à nossa aula do canal Educação, né? Contamos sempre com a presença de vocês. Ou melhor, contamos sempre com a presença de todos, né? É o nosso desejo que todos os dias, em todas as aulas, vocês estejam presentes. Agora é a nossa quarta questão. A nossa quarta questão diz o seguinte, né? Observe a imagem ao lado, né? Essa imagem que vocês estão vendo aí ao lado. No que tange a letra C é essa que nós já destacamos aqui em vermelho, né? A mesma representa, letra A,
ela representa uma área não urbanizada. Não, não. É a letra B. Ela representa um espaço de não ocorrência de movimentos pendulares. Não, não. Eu acho que é a letra C. Ela representa um espaço rural. Ou será que ela representa uma área conurbada? O que consta na letra D. E aí, galera, com vocês, qual seria a opção correta aí? Gente, olha, vamos analisar a imagem. A imagem tem aqui um antes, né? Vamos observar como era esse antes. Esse antes destaca uma área urbana de uma cidade A, né? E uma área urbana de uma cidade B. Entre essas duas, existe o quê? Áreas não urbanizadas, né? Se são áreas não urbanizadas, né? Ou seja, uma área rural, né? Entre essas duas. Depois como, professor? Depois, quando houve o crescimento urbano, ou seja, depois, com o crescimento urbano, o que aconteceu? Essa área urbana da cidade A e essa área urbana da cidade B cresceram tanto que terminou o quê? Terminou encontrando o limite uma da outra. Terminou, vamos dizer assim, se unindo. Então, esse processo de junção de uma área urbana de uma cidade A com uma área urbana de uma cidade B, nós chamamos de... Como é mesmo, galera, o nome desse processo? Quando duas cidades crescem horizontalmente, ou seja, para os lados, crescem tanto que se encontram, e aí ao se encontrar, não vai ter mais essa área não urbanizada entre uma e outra, tá? Exatamente o que se verifica em grandes regiões metropolitanas. Lá mesmo na grande região metropolitana de São Paulo, galera, lá o crescimento urbano foi tão grande, né, que não há essa área urbana, por exemplo, entre São Paulo e Santo André, São Paulo e São Bernardo do Campo, São Paulo e São Caetano do Sul, São Paulo e Diadema, São Paulo e Guarulhos. Ou seja, essas cidades, elas já se encontraram, né? Cresceram tanto que o que divide uma da outra pode ser uma rua, pode ser uma avenida, tá? Então, qual é o nome desse processo aí que, inclusive, nós já estudamos em outros encontros? É o que consta na letra A, na letra B, C ou D? Hein, gente? Gente, olha, esse processo, né, nós podemos dizer que se trata de uma área conurbada, tá? Então essa letra C, ela representa uma área conurbada. A conurbação, ela significa o quê? A conurbação significa, né, o crescimento tão grande, né? O crescimento tão acelerado, o crescimento urbano tão acelerado de duas cidades, que elas terminam o quê? Elas terminam se encontrando. Ou seja, é a junção física de duas cidades. Então essas cidades cresceram tanto horizontalmente, ou seja, para os lados, que terminaram se encontrando. E aí, se encontrando, é claro que não existe mais área não urbanizada. O que vai representar o limite de uma cidade é uma avenida, uma rua. Se você está de um lado de uma rua, você está numa cidade. Quando você atravessa aquela rua para o outro lado, é outra cidade. Então não há área rural, né? Não há área não urbanizada entre as duas cidades. E isso caracteriza exatamente o que nós temos na letra D. D de dado, né? Uma área conurbada. Tranquilo? Vamos avançar? Compreendido? Então, olha só. A questão de número 5 traz o seguinte, né?
Observe as expressões urbanas. Observe as expressões urbanas e características ao lado. Então, nós temos aqui as seguintes expressões, né? Hierarquia urbana, cidade global, rede urbana. E nós temos, do outro lado, as características, né? Olha as características aqui com o parêntese ao lado. Conjunto de trocas que existem entre as cidades, podendo ser trocas materiais e imateriais entre as cidades de tamanhos distintos. É a ordem de importância das cidades. É estabelecida na capacidade de alguns centros urbanos de liderar e influenciar outros por meio da oferta de bens e serviços à população, ou caracteriza-se como uma metrópole, porém sua área de influência não é apenas uma região ou um país, mas parte considerável de nosso planeta, do nosso planeta. E aí, gente? Olha só. Preencha os espaços, ou seja, esses espaços entre parênteses que vocês estão vendo aí, na coluna acima, com a correta sequência de números, observado nas alternativas abaixo. Então, qual seria a sequência correta de números observado nas alternativas abaixo? Será que é o que consta na letra A, B, C ou D? Vamos lá. Vamos analisar aqui. Hierarquia urbana. O que vem a ser uma hierarquia urbana? Gente, olha, a hierarquia urbana, né, ela pode ser representada, né, como o quê? As cidades, elas possuem estão listadas, né, numa hierarquia, elas possuem um grau de importância. Esse grau de importância que pode ser dado em decorrência do quê? Em decorrência dos serviços, né, dos serviços de saúde, educação, das atividades econômicas, do poder político, do poder econômico que esta cidade possui. Então, quanto maior, né, esse poder econômico, tá, esse poder político, quanto maior a oferta de serviços, a oferta de equipamentos urbanos, mais alta esta cidade está na hierarquia urbana, mais importante ela é. Então, a hierarquia urbana, ela se caracteriza, né, por ser a ordem de importância das cidades, tá? A ordem de importância das cidades, que é estabelecida na capacidade de alguns centros urbanos de liderar e influenciar por meio da oferta de bens e serviços à população. Por exemplo, quem está no topo aí da hierarquia urbana, olha só, cidades como São Paulo, né? É exatamente por ter o quê? Por ter essa grande oferta de bens e serviços à população, por liderar e influenciar na... Além de São Paulo, nós temos o Rio de Janeiro, né? As metrópoles, né? São Paulo por ser a grande metrópole nacional, o Rio de Janeiro por ser uma metrópole nacional, aí nós temos as metrópoles regionais, né? Belém, Fortaleza, Recife, ok? Então, a hierarquia urbana, ela está representada, ela está caracterizada exatamente pelo que consta aí no segundo parêntese, né? O segundo parêntese. E a cidade global? A cidade global, galera, ela caracteriza-se como uma metrópole, porém sua área de influência não é apenas uma região ou país, mas parte considerável do nosso planeta. Então, cidade global, ela é mais um conceito o quê? Qualitativo. Ela não se refere apenas à quantidade de habitantes. Ela refere-se ao grau de influência que determinada cidade possui. Normalmente nessas cidades globais encontram-se as sedes de grandes multinacionais, instituições financeiras importantes, bolsas de valores, né, de grande importância. E é o que nós observamos, né, é a característica observada exatamente nesse terceiro parêntese, né?
Ficou fácil agora, tá? Nesse terceiro parêntese. E a rede urbana? A rede urbana, o que vem a ser a rede urbana? Ela pode ser representada exatamente por um conjunto de trocas que existem entre as cidades, podendo ser trocas materiais. O que são as trocas materiais? Fluxo de mercadorias, de pessoas, e imateriais. O que são as trocas imateriais? Fluxo de informações entre as cidades de tamanho distinto. Então isso é o que caracteriza a rede urbana, né? Essa conexão em que há entre as cidades de um determinado território. Exatamente o que nós podemos observar no primeiro parêntese. Então vai ficar o quê? 312. Exatamente o que consta na letra A. 312 é a resposta correta aí para a nossa quinta questão. Tá compreensível? Estão entendendo? Dúvidas? Não se acanhe, viu? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, coloque no chat, né? Se não entender, pode ser sincero. Não vai ter problema, a gente explica novamente. O que eu não quero é que os meus queridos alunos, você que está aí, né, tem o esforço, né, o empenho de acordar cedo para assistir a nossa aula, conclua a aula ficando com dúvida. A gente está aqui para isso, né? Para sanar suas dúvidas, ok? Para que o seu aprendizado se dê da melhor forma, da forma mais plena possível. Próxima questão, né? Vamos avançar para a nossa sexta questão. A sexta questão, ela traz uma questãozinha aí do Enem. Né? Uma questãozinha do Enem. Então, olha só, a urbanização afeta o funcionamento do ciclo hidrológico, pois interfere no rearranjo dos armazenamentos e na trajetória das águas. Os efeitos da urbanização sobre os corpos hídricos, lagos, lagoas, rios, córregos, apresentados no trecho, resultam em... O trecho é a introdução aí da nossa questão, né? A urbanização afeta o funcionamento do ciclo hidrológico, pois interfere no rearranjo dos armazenamentos e na trajetória das águas. Então, os efeitos da urbanização sobre os corpos hídricos apresentados no texto resultam em... Então, que efeitos são esses da urbanização sobre esses corpos hídricos? Resultam em... Letra A. Circulação difusa da água pela superfície, provocada pelas edificações urbanas, né? Circulação difusa da água pela superfície, provocada pelas edificações urbanas, seria isso? Letra B. Redução da quantidade da água do rio, em virtude do aprofundamento do leito. Será que o que nós estudamos em urbanização, né? O que nós observamos, né, como fruto da urbanização, será que tem a ver com a letra A e B? Letra C. Alteração do mecanismo de evaporação, dada a pouca profundidade do lençol freático. Alteração do mecanismo de evaporação, dada a pouca profundidade do lençol freático. Letra D. Redução da capacidade de infiltração da água no solo, em decorrência da sua impermeabilização. Ou letra E. Assoreamento no curso superior dos rios, trecho de maior declividade, em função do transporte e deposição dos sedimentos. Gente, olha, a urbanização, tá? É caracterizada exatamente pela pavimentação, maior pavimentação, né? Ou seja, se há maior pavimentação, cobertura asfáltica, isso vai dificultar o quê? Isso vai dificultar a infiltração da água no solo. Essa urbanização também caracterizada pela grande presença de prédios. Mas aí, de acordo com a nossa questão, o impacto maior dessa urbanização
se refere exatamente, né, ela é representada exatamente pela grande cobertura asfáltica, pela pavimentação. Então isso dificulta o quê? Isso dificulta a impermeabilização. O que é isso? Quando ocorrem as chuvas, que a chuva, né, cai sobre o solo, aquele solo, quando ele está nu, sem nenhuma cobertura, ele vai absorver aquela água, né? Parte daquela água vai ser carreada, né? Vai se dirigir para uma determinada área, né? Acompanhando o sentido da gravidade, né? Ou seja, vai para as áreas mais baixas, até chegar a um rio, a um córrego. E outra parte, dependendo da velocidade, né, do escoamento, ela vai infiltrar no solo. Ok? Infiltrando no solo, ela vai deixar aquele solo mais úmido, essa água vai alimentar, né, os reservatórios subterrâneos, né, o lençol freático, ok? Então, o que é que acontece? Quando há esse processo de urbanização intensificado, né, representado aí pela pavimentação, pela cobertura asfáltica, vai acontecer uma redução da capacidade de infiltração da água no solo, em decorrência da sua impermeabilização. Impermeabilização ocorrida em decorrência do quê? Em decorrência da pavimentação, em decorrência da cobertura asfáltica. Ok, galera? Compreensível? Então, a nossa sexta questão, alternativa correta, letra D. Próxima questão é a questão número 7. Leia o texto. Um dos problemas urbanos mais dramáticos na vida de muitas pessoas que habitam nossas cidades é a ocorrência de enchentes, que provocam estragos, envolvendo perdas de bens materiais e, em alguns casos, até de vidas. As causas das enchentes estão relacionadas a fatores naturais e também a ações humanas, ou até mesmo a combinação dos dois. As causas mais comuns das enchentes em grandes cidades, como São Paulo, estão relacionadas aos efeitos nocivos de algumas práticas humanas sobre o meio ambiente. Entre as ações que ajudam a reduzir o risco de enchentes e os problemas decorrentes estão lá. Então, qual seria a ação que ajuda a reduzir o risco dessas enchentes, né? Será que é o que consta na letra A? Recuperação da cobertura da vegetação na foz dos rios. Até aí tudo bem, né? E ampliação da altura dos alicerces das casas construídas em suas margens? Será que só isso, né? Será que só isso ajuda a reduzir os riscos de enchentes? Será que é melhor atuar na causa, né? E não apenas em questões paliativas, né? Aumentar o alicerce das casas, né? Deixar as casas mais altas. Então, o bom é atuar no que causa, né? E não apenas numa medida paliativa. Né? Então, nós já podemos descartar a letra A. Letra B, retificação do leito dos rios e córregos e a construção de muros que protejam vias de circulação e habitações em suas margens. Também não é a letra B, galera. Né? Letra C, retificação e retirada constante dos sedimentos do leito. O leito é a calha ali do rio, né, onde a água corre. Retirada, né? Retificação e retirada constante dos sedimentos é estar escavando o leito, retirando o sedimento, a popular areia que está no leito do rio e córregos e depósito desses sedimentos em suas margens. Será que só isso vai amenizar, né? Vai reparar? Letra D, recuperação das cabeceiras dos rios. Ótimo.
Ampliação das áreas verdes, excelente. Permeabilização do solo, beleza. E deposição adequada do lixo. Perfeito, correto. A alternativa correta, galera, é a nossa letra D. D de dado, tá? Então a D de dado, ela apresenta, tá? Todas as medidas, tá? Que ajudam a reduzir o risco de enchentes e os problemas decorrentes, né? E os seus problemas decorrentes. Ou seja, recuperação das cabeceiras dos rios, né? Áreas nascentes, ampliação das áreas verdes, né? Aumentar a quantidade de árvores, permeabilização do solo, ou seja, evitar em determinados pontos a cobertura asfáltica, a pavimentação, já que aquilo ali cobre o solo. E aí como é que vai? Como é que a água vai infiltrar? Ok? Então a alternativa correta é a letra D. D de dado aí para a nossa 7ª questão. Lembrando que sexta-feira nós vamos dar continuidade, ok? Olha aí o nosso amigo Elisandro Pereira, né? Bom dia, professor. Um abraço para você, obrigado. Outro para você, meu amigo. E um salve aí para a aluna Laisiele, né? Ou seja, a aluna 100% atualizada. Muito bem, Laisiele, né? Perfeito, né? Tomara que os outros também estejam 100% atualizados. Galerinha, nossa 1 hora de aula já passou, foi concluída, né? Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido aí o nosso conteúdo, né? A nossa abordagem. Na sexta-feira nós vamos dar continuidade, mas por hoje é só. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, galera. Fiquem com Deus.